Porque a mistura entre sorvete de pistache e Burley Mint é perfeita? Saiba tudo nesse vídeo. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Tudo certo? Seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui do nosso canal. É o Tudo Xixi Misturado e eu sou o Gabriel Sakamoto. Para você que tá um pouco perdida, esse sabor aqui, sorvete de pistache, é o recém-lançado pela Zig. Uma nova linha, um novo sabor, trazendo o pistache, que é uma tendência mais especificamente nesse estilo, né? A gente sabe que existe também o pistache de forma salgada, né? Com ou sem casca, que ele é um pouco mais restrito, até mesmo pelo seu alto valor. Já o sorvete de pistache, tendo de marcas mais simples, outras mais elaboradas, propostas diferentes, mas com a mesma ideia no sentido de ser um sorvete. Eu não vi muita coisa ainda no sentido assim de torta, e sei que deve existir por aí, mas o sorvete de fato é a tendência e a Zig abraçou, trazendo da melhor forma possível. Se você ainda não conferiu a nossa análise sobre esse sabor, confere aí os nossos vídeos, porque o de hoje é sobre esse mix de sorvete de pistache com tabaco Burley. É claro que você pode substituir a Burley Mint por outro de sua preferência, mas sabendo que temos produtos elaborados pela mesma empresa, a grande certeza é que o blend vai dar super certo. E esse aqui não é um teste, tá? Isso aqui eu tô falando de uma coisa que eu já degustei por várias e várias oportunidades. O sorvete de pistache, acho que a descrição mais fácil dele é de um sabor sim adocicado, mas ao mesmo tempo traz essa cremosidade, o que remete, na minha opinião, muito fielmente à ideia de sobremesa, porque sem essa parte cremosa, essa base cremosa, não teria como chegar nesse tom, né, nessa ideia de sobremesa, e tendo aquele gelado, não é aquele gelado absurdo, para não deixar o pistache ficar sumido nesse caso. Então há um leve gelado para trazer de fato a sensação cremosa e também do próprio pistache em forma de sorvete. Eu consigo entender muito bem esse sabor numa linha de sobremesas. O sorvete é uma sobremesa, mas ao mesmo tempo ele é degustado em dias de frio, dias de calor, faça chuva, faça neve, faça sol. Então existem várias possibilidades e também formas de degustar, e pessoas que vão ter as suas preferências aí de acordo com a sua vivência no mundo da xixa. A Burley Mint, na minha opinião, sendo bem honesto, das possibilidades que nós temos hoje, é a melhor menta Burley com custo-benefício. Eu sei e vou trazer esse debate aqui para o nosso vídeo, que é o seguinte: tem gente que experimenta e fala assim, esse tabaco não é Burley porque ele não é forte. Foi uma opção da Zig de manter essa identidade de um produto um pouco mais suave se comparado a outros Burleys que nós temos no mercado brasileiro, até mesmo de origem importada, mas ter o sabor. Inegavelmente, Burley Mint tem o sabor amadeirado, que é aquele amargor, que é para alguns é aquele gosto terroso, entende? Então esse sabor entrega muito isso, aliado, claro, à própria refrescância e o flavorizante, o saborizante de menta. Então na questão do buzz, de fato, eu não sou uma pessoa que sinto aquele buzz absurdo nessa essência, mas os componentes de sabor, eles sim são intensos, estão aqui e entregam bastante com relação a isso. Existe a possibilidade da Zig, por exemplo, produzir uma Burley Mint que pegue mais na garganta e que você sinta aquela porrada? É muito possível. Só que de acordo com a clientela, de acordo com o costume, essa elaboração aqui ficou a mais coerente. Eles poderiam ter feito de várias formas possíveis. Depois dessa breve explicação a respeito desse sabor, vamos montando aqui o nosso roche. Varia muito da questão do seu gosto. Você pode chegar e falar assim, Saka, eu prefiro colocar mais de menta e menos de pistache. Não tem, na minha opinião, uma medida errada, tá certo? Eu acho que o errado vai estar se você não experimentar. Porque essa questão do doce junto com o amargo, opostos, que se atraem super bem, pelo menos para mim, contrastes, cítrico, doce, doce, amargo, cítrico e amargo, aquele refrescar, a própria essência individualmente falando, vamos pegar, por exemplo, Fresh Lemon, já traz ali coisas que se somam muito bem, que
que é a refrescância e ao mesmo tempo a parte cítrica, sabe? Então, cada sabor tem aí a sua complexidade, mas quando se mistura, obviamente que você eleva bastante, né, o nível aí dessa dificuldade, não dificuldade, né, mas dessa intensidade aí dos sabores. Então é o seguinte, para ficar bem tranquilo, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar meio a meio, porque na minha opinião o sorvete de pistache ele tem um aroma bem potente e ao mesmo tempo um sabor, né, intenso, então não vejo necessidade de colocar menos e também nem mais. E a Burley Mint, como eu disse para vocês, é uma menta fenomenal que quem prova, pô, gosta muito. Eu sei que a Zig tem a Apocalypse Mint, que tem o seu valor, e tem gente que adora mais a Apocalypse Mint do que a Burley. Isso é só uma questão de preferência, porém eu, né, tenho essa leve queda por gostar desse sabor amadeirado. Acredito que a questão do tempo também, da maturidade de sabor, acaba ajudando nesse ponto. Então hoje eu acabo preferindo a Burley Mint, mas já degustei bastante aí a própria Apocalypse Mint. E eu vou colocar meio a meio justamente para vocês entenderem um pouco das diferenças entre os produtos. Eu sei que esse vídeo é para falar de mix, mas por que não abordar, né, um pouco mais e poder falar de matéria-prima, né, trocar essa ideia com vocês. Porque tem gente que acha que é corante e que o produto continua a mesma coisa, que é o mesmo tabaco. Não, gente, eu mesmo já vi a matéria-prima e é diferente, né? Tem aroma diferente, tem sabor diferente. Então não é uma questão de corante, porque não faria sentido nenhum. E aqui a cor tão natural, você vê que permite ela ter um tom marrom, porém não aquele mega escuro. Então dá para você ver e de fato sentir a diferença sem ter que ter o uso de algo artificial no sentido para dar cor no produto final, certo? Então aqui, creio que praticamente tem 50% de cada um deles. Vou utilizar o Skin Edition e também avisar que quem não está usando Skin Edition não está sabendo da qualidade e a maleabilidade que a Predator conseguiu ainda melhorar em seus produtos. Aqui no nosso canal, eu vou ser bem honesto com vocês, a gente não usa somente os melhores produtos, mas a gente usa os produtos das pessoas que são incríveis e fazem de tudo com muito amor por esse mercado, certo? Ó, o carvãozinho já está no jeito, o nosso Rainbow Jumbo. Certamente aí o melhor hexagonal também. A gente faz o nosso merchan, por que não, né? Para o nosso trabalho se manter, para você continuar assistindo aqui o nosso canal, é importante a gente, né, contar aí com o seu apoio, contar aí com a sua força. Então a gente já usou o papel, vamos aí para o nosso alumínio Skin Edition. E é o seguinte, eu sei que alguns vão falar, Saca, como que você gosta dessa mistura, sendo que você gosta mais de cítrico? E eu vou ser bem honesto. Eu sempre gostei da ideia da cremosidade e se você conferir os vídeos de sugestão de sabores, de misturas, em várias oportunidades apareceu aí o quê? O nosso grande, né, a nossa grande, baunilha. E aqui não seria diferente, né? Não que o sorvete ele seja de baunilha, mas o sorvete tem essa base cremosa que se assemelha um pouco com a questão, né, da cremosidade da baunilha, fornecendo aí um sabor bem interessante. E misturado com menta fica muito legal. Ah, mas também você está se contradizendo porque você sempre fala que menta é complemento. Eu falo que menta é complemento quando ela é uma menta simples. E na Burley Mint, por ter o amadeirado, muda-se muito esse game. Pode ter a grande certeza da sua vida que muda muito, mas muito mesmo. Certo? Então, ó, rochezinho preparado aqui, vamos tirar nossa tábua, fazer essa degustação para poder trocar uma ideia a respeito desse mix. Olha só que coisa boa. E não só eu estou falando a respeito disso. Muitas outras pessoas já provaram, degustaram e falaram que essa misturinha ela tem sido incrível. Inclusive para aqueles que não são tão chegados a sabores doces, mas querem ter a oportunidade de degustar o sorvete de pistache. Então eu falo, não é para salvar o produto, porque na minha opinião não é produto que necessita de ser salvo, e sim uma experiência diferente. Eu vou ser bem honesto com vocês, uma menta como a Apocalypse ficaria legal? Fica legal, mas assim, é uma mistura bem ok.
Mas com o Burley Mint, a parada é diferente. Espetáculo. Ele tem um sabor amadeirado que é impressionante, cara. Não, e eu posso ser levemente responder algumas questões, Patrick? Você me permite? Você nem sabe quais são. Não sei. Mas você me permite? Pode. Cara, eu entendo se você não gosta do sabor. Justo. Mas assim, há tantos anos aqui no mercado, e eu não tô aqui pra mudar a sua opinião, tá certo? Se você não gosta e tá tudo bem. Mas há muitos anos nesse mercado, e já aconteceu isso com outros lançamentos de outras empresas, então não tô falando que é específico da Zig. Por exemplo, a pessoa não gosta daquilo que foi lançado. Por exemplo, não como sorvete de pistache. Aí ela vai fumar só pra falar que ela não gostou. Então assim, se alguém fala assim, você gosta de comer tal coisa? Não. Mas você quer experimentar a novidade que é a mesma coisa do que eu tô falando pra você? Aí você fala sim, só pra depois falar que você não gostou? É um pouco esquisito, né? Se você não tem nenhuma predisposição a gostar, cai fora. Tipo assim, aquilo não é pra você. E não é porque é novo que você tem que provar tudo que é novo. Né? Você tem as suas preferências e precisa respeitá-las. Até mesmo pra depois respeitar, né, o que o mercado está sendo feito. Tem gente que faz algumas analogias muito esquisitas, né? Tipo, cara, você fala assim, tem gosto de sorvete, tem gosto de não sei o quê. Cara, eu vi desde, sei lá, cara, gorfinho de não sei o quê, produto de limpeza. Cara, eu tô falando, vocês estão consumindo coisa diferenciada, viu? O produto de limpeza, pra mim, é sabor de limão. Cara, as pessoas estão consumindo coisas diferenciadas fora do ali, tá? É esquisito. Tem gente que tá aí consumindo umas paradas assim... Porque a pessoa fala com tanta convicção que parece que ela já, né, provou, por exemplo, produto de limpeza, ela provou essas situações. Vai ficar meio escatológico, então eu não vou chegar nesse ponto, tá? Por isso que, assim, esse é o ponto que nessa nossa reformulação eu não vou chegar, porque eu não sou assim e não vai ser dessa forma que eu vou chegar aqui pra vocês, tá? Mas essas paradas, assim, escatológicas, de falar que parece isso, não vou. Não, vamos parar num produto de limpeza? Não, já é too much. Mas beleza, se você não gosta, por exemplo, gosto de sorvete de pistache, provei e não gostei, beleza, velho, tá tudo certo. Mas as pessoas fazem algumas analogias bem bizarras e ao mesmo tempo tem gente que prova sabendo que não vai gostar. Tipo, porra, é a pior forma de você jogar o seu dinheiro no lixo. Porque você já não gosta. Então como que você vai mudar a sua opinião? Você já tá indo sabendo que você já não gosta das suas experiências anteriores. Você já tá com ódio, sabe? Aquele negócio de tipo assim, porra, não gosto. E aí fica difícil. Ô, Pablo, quando você viu a questão do sorvete do pistache, lançamento, te agradou a ideia? Porque eu sei que você gosta muito de sobremesa. Não que você seja uma formiguinha no sentido de comer doce todos os dias. Mas você gosta de uma sobremesa diferente. O sorvete de pistache, ele entra para você como uma sobremesa diferente ou dentro da tendência que a gente tem hoje no mercado, já é meio que popular? Cara, eu acho que... Pergunta boa, tá? Pergunta boa. Eu acho que, boa. Assim, hoje em dia eu posso considerar mais comum, mais normal. Tanto que eu tava parando para pensar aqui, no final do ano passado, já tinha, assim, a rodo, um monte, assim, de panetone recheado de pistache. Então se tornou algo mais comum esses recheios de pistache, sorvete de pistache, se tornou algo mais popular, mais mundano. Sério mesmo que tinha o panetone? De monte. Eu juro que eu não fazia a mínima ideia. De monte, no mercado, docerias especializadas, eu vi Mas, vários. No mercado lugares. tinha as marcas básicas, elas tinham? Ou era mais premium a parada? Você lembra, assim? Não, tinham... Se eu lembrar também, foda. Não, tinham as mais famosas, que são as mais tradicionais, esses não, né? Mas, por exemplo, Tinha as mais básicas... da vida, assim? Não, Balduco não. Mas tinha marcas mais básicas, mais baratas, né? Eu não lembro de marca de panetone, eu só lembro da Balduco. Não, tem tipo Vigor, né? Vigor, se eu não me engano, tinha. Visconti, tem... Visconti. Sei lá, mas enfim. E eu vi também de doceria, Não, eu confio em você. grandes. Você não é um cara que aumenta absolutamente nada. Não, eu cheguei a ver mesmo. Que legal. Será que esse ano vai bombar, então? Então, eu imagino que sim. E o sorvete eu acho que já se tornou algo bem comum também. Eu sempre gostei. Sempre não, né? Desde que eu provei o sorvete de pistache eu sempre gostei. Então eu fiquei animado quando eu vi. Então, essa questão do sorvete de pistache é um negócio até engraçado, assim. Porque meu irmão gosta muito de sorvete de pistache. Então toda vez que ele tinha a oportunidade de provar, ele gostava muito de estar degustando e tal. E eu, ali, mais novo, não era muito chegado. Mas não é um sabor pra gente nova, né? E aí tá o ponto. Eu acho que é um sabor que ele requer uma certa maturidade de paladar. Eu quero fazer muito conteúdo específico sobre isso.
não para falar como você precisa amadurecer o seu paladar, mas como foi o meu processo e se de alguma forma pode te ajudar. E esse amadurecimento do paladar, muito legal você ter falado exatamente isso, Pato, porque ele remete para mim a uma questão que não é só com o narguilé. Vai para aquilo que você bebe, aquilo que você come, aquilo que você escolhe, até mesmo, por exemplo, de uma fragrância de perfume. Não é só palativa a parada, trabalha muito a questão olfativa também. Então, é muito legal essa questão do amadurecer, né, com relação ao paladar. Porque, propriamente dizendo, na mesma época que eu não era chegado no sorvete de pistache, eu adorava aquele sorvete de morango com um pedaço de chocolate dentro, sabe? E aquele céu azul, que também é... Exato, tipo, seja ele em picolé ou massa, ou raspadinha, né? Porque ele, sei lá, ia em tudo, né? Sim. Eu tenho pavor hoje, honesto, tipo, meu paladar ele não aceita esse tipo de sabor. E não vou criar hate no caso, tipo assim, de uma pessoa da mesma idade que eu gostar. Isso aí é muito de preferência. Não é porque eu gosto de X alimento e o outro gosta de Y que a gente vai criar uma guerra. Nunca foi assim, não tem porquê. E a mesma coisa no narguilé tem que rolar, tipo, se a pessoa gosta disso e você gosta de outra coisa, não tem por que criar uma guerra. Porque eu duvido muito quando você vai num restaurante, você fala assim, pô, prato PF, prato feito. O que você quer? Pô, quero um parmegiano. O outro fala assim, eu quero uma calabresa cebolada. Você fala, nossa, que zoado, você vai pegar uma calabresa cebolada, mó bosta, né? Porque isso acontece com o narguilé. Sim. E por que com a questão do paladar convencional não é respeitado e aí quando a pessoa compra aquilo que ela quer com o dinheiro dela, acaba sofrendo tipo um hate desnecessário? Temos que parar pra pensar nisso. Eu acho que o paladar vai mudando de acordo com idade, não vou dizer experiência, porque não é pelo fato da gente ter provado muita coisa, mas acho que realmente vai mudando os gostos. É meio comum isso. O nosso perfil vai modificando. Vai. A gente vai saindo um pouco daquela coisa do comum e indo para âmbitos diferentes. Não só pela questão assim de curiosidade, mas também pela questão tipo assim de enjoar daquilo que você consumiu por muito tempo. E de fato, né, o sorvete de pistache em si, por mais que agora ele esteja, por exemplo, tem na sorveteria de bairro, tem numa sorveteria um pouquinho maior, tem nas franquias, legal. Mas mesmo assim é um sabor que ele requer você ter uma maturidade para entender a complexidade em si. Porque você fala, lembra que a gente falou, né, que a gente citou, da mesma forma que o amendoim pode ser salgado e se transforma, por exemplo, numa paçoca e numa pasta de amendoim, a mesma vale para o pistache, que pode ser com ou sem casca, sabor salgado, e tendo a sua vertente na questão do sorvete. E aí se você analisa, a paçoca ela já é muito bem consolidada no mercado, eu acho que até antes de eu nascer, tô supondo. Mas a pasta de amendoim, ela foi ganhando ao longo do tempo, claro, com um potencial ali americano, né, que já consome a peanut butter, né, há muito mais tempo. E o sorvete de pistache é um negócio que, assim, você vê em outros países, por exemplo, Itália, e tem outros países europeus que fazem o consumo, mas nada muito americanizado, pelo menos eu enxergo dessa forma, comparado a chocolate ou o amendoim, a pasta de amendoim. Então, é um movimento que ele vai ganhando cada vez mais tamanho, só que sem esse reforço de fora e tal, do negócio do americano e tal, é um crescimento um pouco mais devagar, mas que acontece numa escala interessante. Então, tudo que envolve esse elemento, tem gente que não sabe que existe, por exemplo, o pistache em forma, né, de... Natura. Então porque ele é muito caro também, né? Eu só, por exemplo, quando experimentei na casa de alguém ou quando tinha pra provar. E, por exemplo, quando teve na gravação lá, que eu até mostrei no vlog, cara, eu comi muito pistache. Tem que aproveitar, né? Exato. Eu tava ali no mundaréu dos pistaches. E aquilo lá era comestível. E, porra, eu peguei muito. Tipo, consumi muito durante o dia todo. Uma delícia. Sensacional. Só que, porra, o preço é incompatível. Enfim, vamos falar da nossa mistura aqui. Agora eu vou dar aquelas puxadas. Eu tô com saudade de fazer aquelas puxadonas seguidas. Vambora, então.
Essa mistura é simplesmente fenomenal. Vou descrever o que realmente eu sinto. Na puxada, o gelado ele já vai aparecendo, juntamente com esse amadeirado proveniente da Burley. E aí vem alcançando um limite. Quando eu solto, esse amadeirado ele baixa, surge essa base cremosa, surge também o pistache e finalizando com os dois se juntando depois numa linha retíssima, equilibrada e sensacional. Para quem quer ter no sorvete de pistache ainda mais gelado, essa composição fica muito interessante. Para quem quer ter a quebra de sabor, também fica sensacional. E para uma experiência diferente, caso você seja mais voltado para menta, vale a pena. Seja no calor ou seja no frio. Justamente por essa sensação que me passa. De vir o gelado com o amadeirado primeiro e depois o doce. Se fosse o doce primeiro e depois o gelado, aí talvez não seria uma mistura para toda e qualquer situação. Mas por trazer desta forma a experiência, eu recomendo você fazer até mesmo num dia ali um pouco mais quente. Porque sorvete a gente gosta de degustar no calor, não vamos ser mentiroso. Eu provo, degusto até mesmo no inverno, mas no calor, né, por ter essa questão do choque térmico, fica ainda melhor, né? Depois, né, aquele papo, né, de tia, de mãe, de pai, de toma água, temperatura ambiente depois, né, para dar uma equilibrada na temperatura, mas, cara, fica muito, mas muito bom. Sensacional! Para você que quer, né, conhecer um pouco mais do nosso trabalho, está assistindo pela primeira vez, botão vermelho de inscrever-se. Para você que nos acompanha há muito tempo, nosso muito obrigado. Não esqueça, vai lá nas redes sociais e siga @NovaEssência, que é para você conferir, né, um pouquinho do trabalho da Zig de uma forma diferenciada. Também as minhas redes sociais. E é claro, agradecendo o seu carinho. Não esqueça, quer fortalecer aqui o nosso trabalho? Garante aí um produto Sultan, um SKMT, um Roche Monge, por mais que não tenha tantos no mercado ainda, né? Não se faz mais. Tem ainda também o Alumínio Skin Edition, que é assim o alumínio do Saka, o alumínio da Predator, o alumínio do Macario e também os carvões da Rainbow, tá certo? Cupom SACA lá no site da Sultan para você garantir um descontinho sensacional, tá certo? Até a próxima, muito obrigado pela resenha e até o próximo vídeo. Esse mix aqui, ó, bom demais!